Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito legal aí, alguns advogados participando. Muito obrigada desde já. Não saiam, tá? Vai ser muito interessante, vai ser um bate-papo bem dinâmico mesmo. Vamos responder algumas perguntas também, tá? Vai lá pelo YouTube, quem gosta de ver slide. Então, pessoal, por que, né? Divórcio e saúde mental. Nós, como advogados, já recebemos, né, no nosso escritório várias mulheres, né, com esse processo de divórcio. Mulheres assim, gente, com psicológico abalado, sabe? Desgastadas mesmo mentalmente. Eu acredito que a mulher, ela por ser um pouco mais emocional, né? Ela acaba se esforçando tanto ali, né? Para dar certo aquele relacionamento, que ela tenta até o último instante, né? Então ela sai desse relacionamento muito desgastada. Então, quando ela nos procura, não é só um advogado que ela precisa de muitas vezes de um terapeuta, de um ombro amigo, de um apoio mesmo emocional. A gente já cansou assim, de precisar direcionar para um terapeuta mesmo, para um psicólogo também, em alguns casos, né? E aí a gente teve essa ideia de chamar a Ângela, né, nossa convidada especial. E aí a gente vai entrar agora nessa questão mesmo da separação e divórcio, né? Por quê? Parece algo muito simples, não é mesmo? Mas tem muitas pessoas que não entendem, porque acabam confundindo essa questão. A separação, pessoal, ela não coloca fim, né, nesse relacionamento perante o direito, né? Então, não coloca fim. A separação, ela pode ser de fato, né, como as pessoas falam, a separação de corpos também, mas para o direito, o que vai valer mesmo é o divórcio que a gente fala, que pode ser o divórcio extrajudicial ou pode ser o divórcio, né, judicial também. A atuação do advogado. Gente, é muito importante você procurar um advogado que você sente confiança, né? Que passa confiança para você, que você acredita no trabalho dele, porque como é uma área, né, o direito de família, a área também, né, extrajudicial do direito, é uma área, assim, que apesar da celeridade, ela trabalha muito, mexe muito com emoções, né, com famílias, com questões muito frágeis, entendeu? Então, é importante você fazer essa pesquisa aí, né, de profissionais. Pode continuar. Então, gente, e como a Rai falou, né, questão da fragilidade, né, da mulher, dos clientes, né, perdão, dos clientes Principalmente após, as mulheres, né, amiga? Mas principalmente, a gente é tão acostumado a falar mulheres, porque é 90% das pessoas, né, também, né, que acompanham, que nos procuram, é sempre 90% é mulher. O homem não sei se é questão de cultural, né? O medo do preconceito, de ir lá procurar uma ajuda. E aí a maioria é as mulheres. Então, é a fragilidade. Às vezes ele já chega, o cliente eu quero me divorciar. Como que eu faço? Né? Mas você vai conversar, às vezes, com a cliente, acaba saindo nem tanto além do advogado, do papel do advogado, você acaba sendo também uma amiga, quase uma psicóloga, né? Jamais querer comparar as profissões, né? Mas assim, de aconselhar, conversar, porque tem cliente que chega, eu quero me divorciar, tá decidido divorciar. Ela chega, assina a procuração, fala, então vamos dar entrada, vamos. No outro dia, o cliente chega, eu fiz as pazes, não quero mais. Mas assim, a cabeça dela tá um turbilhão. Tá uma bagunça. Então, nesses casos, quando tem ela decide, ela chega com uma decisão de quero me divorciar, quero me separar. Chega amanhã, já vem com essa ideia de que vai voltar, que não sei o quê. A gente sempre aconselha procurar um terapeuta. Porque na terapia ela vai conseguir, né, entender aquele turbilhão de sentimentos e para depois também, futuramente, ela não tem que voltar porque quer casar de novo, até mesmo com o próprio ex, né? Acontece, viu, pessoal? Né? Parece que é casa de novela, mas acontece. Assim, às vezes fala, tá conversando demais, isso não acontece, acontece. E é mais comum que a gente imagina. Mais comum que a gente imagina. Então, gente, o direito, ele está muito relacionado com a psicologia, muito mesmo. Eu sempre falo com os meus clientes, né? Não, você quer sair daqui assim, você quer sobreviver ou você quer transformar, você quer sair daqui uma pessoa mais forte? Você quer sair mais forte? Procura um terapeuta. Porque, assim, o ser humano, ele tem a questão do sofrimento psíquico, né? O ser humano é sentimentos, é emoções. Então, essa é a área da Ângela, né? E a gente está aqui para aprender um pouco, para ouvir mais, né, sobre esse assunto. Então, sabe que vai entrar no processo de divórcio.
Passar pelo processo de divórcio é algo extremamente desafiador, né, gente? O divórcio, ele pode causar várias consequências emocionais, de forma negativa. Muitas pessoas acabam que desenvolvem aí um estresse pós-traumático, ataque de pânico, crise de ansiedade, enfim, insônia, entre outros. Isso aqui é só alguns que eu estou lembrando no momento. Sem contar que mulheres, principalmente mulheres que têm filhos, né, se vê em um momento de muita fragilidade, porque aí começa a questão do sofrimento com o futuro, né? O que será de mim a partir desse momento? Isso gera uma certa ansiedade, né? O sofrimento com o futuro. E é como lamentar a morte de um ente querido, né? Assim que se depara com a tristeza da separação. Mas, assim, importante, primeiro ponto, é importante você reconhecer esses sentimentos e aceitar que é preciso passar por esse processo. Né? É um processo, não vai sair dele do dia para a noite, é um processo, mas a partir do momento que você reconhece esse sentimento e aceita passar, já é um grande passo para esse recomeço, né? Para essa transição de cura. Então, Ângela, eu acredito demais, né, na terapia, no trabalho do terapeuta. Sim. E, gente, e a advocacia, a terapia no divórcio, eu acredito que tem que andar, assim, de mãos dadas, tá? E por isso que a gente está aqui hoje, né? Para a gente falar o quanto é importante. Porque, assim, a gente pensa assim, né? Muitas pessoas, eu nunca vou me divorciar, nunca vou me separar, nunca vou precisar. Mas a gente nunca sabe, né? Por que não se blindar desde já, aprender um pouco, né? A terapia, você pode começar desde a infância, porque é um processo de autoconhecimento também, né, Ângela? E, gente, a questão do divórcio também, tem casais que já procurou a gente, que não é uma situação de divórcio, né? A gente já encaminhou para um profissional, para um terapeuta, e fizeram as pazes, decidiram viver a vida deles, entendeu? Então, assim, tudo, é um conjunto, sabe? Acredito que o advogado tem que ver o cliente não só com mais um número, né? Mais um número, mais um processo. Não, é um ser humano com questões, com família, com filhos, né? E aí, você não pode intrometer ali nas decisões dele, mas você pode também, né, influenciar ele a tomar a melhor decisão, né? De cabeça mais fria e pensar direitinho mesmo no assunto. Então, o terapeuta, ele vai ajudar a pessoa nessa questão. Como começar a terapia? Gostei dessa, colocando aqui. Como escolher um bom profissional? Gente, o mal das pessoas é deixar para procurar ajuda quando as coisas já estão aqui, ó. Estágio final. Então, assim, começa a terapia lá no início dos conflitos, igual a Rayane falou. Nem todos os casais, às vezes, precisam se divorciar. Muitas das vezes, claro que, assim, cada pessoa é individual, cada casal, cada relacionamento é individual. Tem casos que a gente vê na terapia que são casos extremos, né? De violência doméstica, inúmeras traições, relacionamento abusivo. Isso aí já é uma questão que realmente a vítima ela precisa se livrar disso, porque senão ela vai acabar, né? Muitas pessoas, a gente pega, muitas pessoas chegam ao ponto de depressão, suicídio, por causa de relacionamentos abusivos assim, né? Agressões físicas e emocionais. Mas, um exemplo que eu pego aqui no meu consultório diariamente, as pessoas chegam para mim e falam, Ângela, tem 10 anos de casada, os 5 primeiros anos foi bacana. A gente conversava, né? Tinha aquele contato de marido e mulher, né? Tudo saudável. E ao longo desses últimos 5 anos, a gente se perdeu. E aí elas começam a relatar que chega em casa, cada um vai para o celular, a comunicação, que é algo essencial dentro do relacionamento, já não tem mais, né? E isso, cada dia mais, vai se agravando. Então, não deixe que as coisas piorem para buscar ajuda, né? Quando você vê que iniciou a fase inicial dos conflitos, busque uma ajuda terapeuta, de um profissional que vai ampliar a visão de vocês e estejam abertos para escutar o parceiro, a parceira, porque são duas pessoas
diferentes, de criações diferentes, e vai ter conflitos em algum momento do relacionamento. Todo relacionamento tem uma briguinha aqui e outra lá, mas é importante que os dois estejam abertos a entender o lado do outro, sentar, conversar, ter comunicação, entende? Porque aí vai evitar conflitos futuros, né? Essa questão de divórcio. Porque igual ela falou, chega lá no consultório, divorcia, depois de um tempo... Exatamente, e acontece, pessoal, acontece muito. Então, a terapia, gente, é para diversas situações, principalmente nos casos de processo de divórcio, tá bom? Até as crianças, muitas vezes, precisam, né, desse acompanhamento né, com o terapeuta, porque essa questão, né, dos pais divorciarem mexe muito com as crianças. Então, esse bate-papo mesmo é para falar, né, dar dicas, né, dividir também, compartilhar experiências. A Anja também vai contar, né? Lógico que ela não pode falar de forma muito específica, mas ela vai falar algumas experiências dela também e como a gente pode melhorar, entendeu? E não chegar no fundo do poço. Você pode muito bem falar assim, não, eu quero divorciar, tô um relacionamento abusivo, ou não tô feliz, isso aqui pra mim não dá mais, e você divorciar e ter uma boa saúde mental. Ou você pode divorciar ali, no fundo do poço, no caos, né? E ninguém quer isso, né, pessoal? A gente quer o melhor pro nosso cliente, por isso que a gente fala tanto da terapia. É isso mesmo. O que acontece muito que a gente vê como advogada, os advogados, né, eles buscam visão o financeiro. E vamos fechar o contrato para poder fazer o divórcio. E a gente, como mulheres, nós buscamos mulheres, como já todo mundo já passou algum transtorno, já teve alguma decepção no relacionamento alguma vez na vida, né? Ou ainda vai ter. Então, a gente, como humanas mesmo, né? A gente fala advocacia visando humano, humanizada. Pensa que não é só na questão financeira. E realmente, às vezes, já perdemos cliente devido a isso, devido a essa orientação, porque o cliente chegou, a gente conversou. Porque na hora de um divórcio, acreditamos que é algo muito sério. Às vezes é relacionamento de longos anos, que o cliente chega, quer encerrar esse relacionamento, e a primeira coisa que a gente conversa é sobre essa decisão. Então, tem que observar também, ficar atento ao local. Se vocês querem o divórcio, procura, sim, um profissional. Para poder até fazer de forma amigável, né, amiga? Gente, o amor, ele transforma, né? Assim que os famosos falam, né? Os famosos não fazem barraco, né, gente? Gente não faz barraco, não. Ela posta o texto e fala, nós vamos agora, o nosso amor, ele transcendeu, entendeu? Ele evoluiu, vamos ser amigos agora. Então, assim, por que não trazer isso para nossa realidade, né? Você pode muito bem, não acabou nosso relacionamento, vamos fazer aqui de forma amigável, vamos procurar um advogado, fazer de forma amigável, para não fazer nossos filhos sofrer, para não fazer a família sofrer. Então, assim, é algo possível, né? Isso. Lembrando também que já teve casos no escritório da mulher chegar e conversar com a gente. A gente fala assim, então vamos chamar para acertar alguns pontos, como separar a questão dos bens do casal. E chamou ele, né, como se fosse uma conciliação, mas não chega a ser uma conciliação, para poder entrar num acordo, para poder ver quem ia ficar com o bem, quem ia ficar com o carro. E nesse bate-papo, da gente decidindo, os dois conseguiam fazer as pazes, né, amiga? No meio quase assim, dos contratos, para poder decidir quem que ia ficar com o quê. E naquele momento, eles decidiram, não, a gente vai pensar mais, né? Nossa, foi incrível, porque ele super agradeceu a gente demais, indicou a gente para outros clientes. Então, pessoal, o advogado, ele tem que ser sempre empático, se colocar no lugar do cliente mesmo e ouvir, saber o que o cliente precisa, né? Você não precisa lucrar com o cliente só, mas destruir a vida dele, e ele não vai te indicar para as próximas pessoas, né, amiga? Verdade. Eu acredito muito nisso mesmo, né, Ângela? Exatamente. Todo trabalho não é só dinheiro. Na verdade, o dinheiro eu acho que é o último. Primeiro é o propósito. Acredito demais. Se o seu trabalho ele está ajudando pessoas, isso já está valendo. Porque dinheiro é consequência disso. Concordo, é verdade, isso mesmo. E assim, são pessoas, são almas, né? E muitas das vezes alguns precisam só de
de alguém para poder conversar, alguém para mostrar um caminho. Né? Exatamente. Isso E olha, faz esse próximo total tópico. diferença. Ah, desculpa, Ângela, pode falar. Não pode continuar. Esse próximo tópico a gente até já respondeu. Como saber se realmente o divórcio é a solução? A gente já respondeu, né?